Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra que eu comecei a compartilhar com o Ministério de Louvor ontem, à tarde, sobre esse desafio de ser igreja. E o título da mensagem que eu coloquei aqui, que Deus trouxe ao meu coração, é Eu Sou Igreja. Resposta ao sofrimento do mundo, testemunha da obra que Deus faz. Você pode dizer isso comigo? Eu sou igreja. Resposta ao sofrimento do mundo e testemunha do que Deus faz. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3. Nós temos vivido dias onde a sociedade e o mundo, especialmente na cultura brasileira, o Brasil passa por um momento de no meu ver, um colapso social, né? Há um projeto arquitetado, organizado, estruturado para relativizar valores como da família, da infância, valores pétreos, consolidados há séculos sobre sexualidade, não é? Essa coisa da ideologia de gênero é um modismo vazio de sentido e que não tem nenhum respaldo científico. A própria comunidade científica rejeita isso, porque o ser humano é marcado biologicamente por um gênero. O ser humano é masculino ou feminino, né? Ele vem marcado biologicamente. Se não fosse assim, nós estaríamos sujeitos à extinção da espécie, não é? E há reguladores científicos que estão aí, mas há uma ideologia, né? Há uma ideia defendida por um segmento da sociedade que quer passar de atropelo sobre toda a sociedade, não é? Quer passar por via de lei, de medida judicial, de uma imposição cultural e ideológica que faz com que quem pense diferente se sinta inadequado, atrasado, retrógrado, não é? Essa é a construção que se faz. E somado a isso, a gente tem um crescer de uma intolerância, de um ódio entre as pessoas. Eu estava compartilhando com o Ministério do Louvor ontem que eu tenho ficado chocado com a força que a violência cresce nos nossos dias. Não é? Há algum tempo atrás eu vi um vídeo, que desses que circulam aí, eu não costumo ficar olhando isso, mas de vez em quando chama a atenção da gente e a gente para ver, de um moço que estava discutindo na frente de um bar e o outro ameaçava atirar nele, ameaçava que ia atirar, ameaçava e até que atirou, não é? Com a esposa do baleado filmando, não é? Ontem um pastor compartilhou um vídeo que alguém compartilhou nos seus contatos de uma briga dentro de um shopping em que dois homens estavam discutindo e um deles entrou no carro, foi lá na frente, voltou de ré com toda a força e bateu no carro estacionado como forma de retaliação, de briga. O outro sai correndo atrás com um pedaço de ferro na mão. E cada dia que passa, a sociedade está assim, está raivosa, uma coisa estranha. Os estupins estão deixando de existir e vive todo mundo sob pressão. Não sei se isso está superlativado por conta da crise financeira, por conta eu não acho que é só isso, acho que é um conjunto de coisas, dentre elas a falta de Deus, né? Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado. Não se deve discutir em trânsito, não se deve discutir em fila de banco, em lugar nenhum, porque você não sabe do que a pessoa que está perto de você é capaz. As pessoas estão perdendo claramente os reguladores sociais, a noção de respeito, de limite. E é exatamente essa sociedade anárquica, não é, que pretende, por uma falsa intelectualidade, abolir todas as regras, todos os princípios. É para essa sociedade que a igreja precisa responder. Não é? Eu, sinceramente, não acredito que enchendo as redes sociais de pronunciamento sobre essas coisas que a gente vai mudar a história. Eu
procuro ser mais contido nas redes sociais sobre assuntos polêmicos, porque eu acho que o lugar de construir isso é aqui, é nos relacionamentos, é nas nossas células, é nos nossos ministérios, é no bate-papo na igreja, é no posicionamento que você toma no lugar onde você trabalha. Não é? Acho que as redes sociais têm o seu lugar, não recrimino quem faça, de vez em quando faço também, mas eu, pessoalmente, Evandro, prefiro construir isso junto com pessoas que estão dispostas a refletir de maneira mais profunda. Não é? E é interessante que quando você volta para a palavra de Deus, no texto que eu li, que eu mencionei, Paulo já dá algumas dicas para a gente. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler na linguagem de hoje, talvez você pode acompanhar aqui pelo telão, mas eu queria ler na linguagem de hoje, que é uma linguagem que ajuda a gente. Lembre disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, sem controle, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, ou seja, têm aparência de religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Vamos lá no versículo 10. Mas, ou tu, porém, tens seguido os meus ensinamentos de perto, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tens seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra, que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Aí a gente pode dar um salto, né, lá para o capítulo 4. Diz assim: na presença de Jesus, de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-lo, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Versículo 6. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. Até aqui. Senhor, que a tua graça seja sobre nós, e o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. É interessante olhar a palavra de Deus e ver como ela é precisa em declarar a respeito do fim dos tempos. Como ela é precisa e, de alguma maneira, como a história é cíclica. De alguma maneira, a história da humanidade, ela tende a movimentos cíclicos a depender da postura da igreja, a depender da firmeza da igreja. O mundo greco-romano, onde a igreja se estabelece, é um mundo muito parecido com o que a gente vive hoje. Muito parecido. Você tinha, por exemplo, na época de Paulo, nas religiões pagãs, né, religiões onde o culto era um ato sexual em praça pública. Né? Você tinha as prostitutas cultuais que ficavam em praça pública, e uma das celebrações, dos rituais dessa religião pagã, era um ato sexual em público. Né? E nada mais repugnante do que isso. Né? Você tinha a escravidão, você tinha o Império Greco-Romano, que passava como trator em cima de todo mundo, usando um negócio chamado Pax Romana, paz romana, que era uma paz instituída pela guerra, pela força, pelo poder militar. Não é?
você tinha as religiões de mistérios, né, que Paulo combate, e por isso Paulo manda que a mulher fique calada na igreja, porque as mulheres eram protagonistas nessas religiões de mistérios, e elas usavam cabelo grande, e de vez em quando elas entravam em transe, soltavam o cabelo, balançavam a cabeça e estregavam os oráculos. Por isso que Paulo diz, mulher fique ou de cabelo raspado ou de coque, e calada, porque na verdade, Paulo não tem problema com mulher, ele tem problema com essa religiosidade que está lá fora, e o que ele quer é que se faça uma diferenciação, não é? E tanto que a gente hoje não tem essa realidade, não faz sentido aquele dizer de Paulo. Aliás, na igreja as mulheres falam bastante, graças a Deus, não é verdade? Então a gente entendeu que esse era um dado cultural. Mas você percebe que a história, que é cíclica, ela está sempre nos levando a esse lugar de volta, a depender da força ou da fraqueza da igreja. A igreja do primeiro século foi tão impactante que conversas como essa, por exemplo, de gênero, levaram quase 2000 anos para voltarem a ser discutidas, porque a força do testemunho da igreja deixou muito claro como as coisas deviam ser. Mas na medida que a igreja perdeu força, essas discussões voltam à baila, voltam à tona. E todas as outras coisas, esse sentimento de anarquia, de falta de regulação nenhuma, de que o ser humano atropela o outro, mata, estrangula, faz o que quer, isso está muito presente na barbárie antes da igreja, antes da era cristã, não é? Isso volta na Idade Média, e aí a igreja passa de novo pelos avivamentos, e de novo o mundo entra numa clareza do que é certo, do que é errado, de bom senso. De uma certa maneira, irmãos, o mundo está do jeito que está por conta da posição da igreja, e da força ou da fraqueza da igreja. Não tem outra explicação. Porque o ser humano caído, a filosofia empirista, por exemplo, vai dizer que você vai ter várias tendências, e uma delas é que o Estado regula a moral, porque o ser humano ele tende à guerra, ele tende à anarquia, ele tende ao atropelo. A filosofia vai dizer isso. E, na verdade, a Bíblia já dizia há muito tempo que o ser humano caído caminha para a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O que as ciências, a sociologia, a filosofia procura muitos caminhos para dizer, e a gente não despreza isso, a Bíblia já deixa claro e registrado para nós. A questão é como que a gente se posiciona em relação a isso. Ou até quando a gente vai assistir de camarote o mundo entrando em colapso, achando que nós vamos estar seguros nesse nosso quadradinho aqui protegido. Não é? Guardados pela ideia da religião, da cruz, dos cânticos, da palavra, até quando a gente vai achar que o cristianismo é uma bolha que nos protege do mundo que está aí fora. Os irmãos sabem que nessa era onde a igreja explode, cristãos são mortos. Os irmãos sabem, por exemplo, que lá em Sodoma e Gomorra, onde a anarquia chega ao extremo, as meninas são abusadas e sem perguntar quem é. Não é? Sem perguntar quem é. Ou seja, a selvageria é igual o gás. Ela ocupa, você já estudou em física, né? Que o gás ocupa todo lugar no espaço. A igreja não dá conta de ser bolha. Ela tem que ser sal. Ela tem que ser luz. Ela precisa fazer diferença. E a ministração dessa noite, dessa manhã, é como que a gente se posiciona, o que a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. A primeira coisa é a gente ter a consciência que a sociedade, como Paulo diz aqui, vai de mal a pior. Fala com o teu irmão assim, não vai melhorar, pela sociedade não vai melhorar não, fala para ele. Não vai melhorar, só vai ficar pior. Ou seja, pelos instrumentos que a sociedade tem, não vai melhorar. Porque nunca melhorou por força de regulação social. A sociedade regula aquilo que os avivamentos trazem, que a igreja consegue. A Inglaterra, por exemplo, não viveu todo o sofrimento, por exemplo, da Revolução Francesa, né? Porque lá houve avivamento.
teve o metodismo lá, que sacudiu e o povo achou um caminho, achou um norte. Há historiadores, inclusive, que taxam Wesley de um mal para a Inglaterra, porque talvez a Inglaterra precisava ter passado por uma guerra, por uma revolução social para ser melhor. É engraçado que eu acho que os ingleses não pensam assim. A Inglaterra pulou uma guerra e uma anarquia social por conta do avivamento metodista. Por conta do avivamento metodista. Em outros lugares do mundo acontece a mesma coisa. A Colômbia enfrentou o tráfico de drogas e minimizou muito. Eu cresci ouvindo falar dos cartéis da Colômbia, do tráfico de drogas na Colômbia. Não que tenha acabado, mas minimizou muito. Por quê? Porque houve um avivamento na Colômbia. A igreja cresceu na Colômbia e ela sai da cena pública, ela sai dos canais de televisão. O Brasil ganha a cena. Ou seja, a igreja tem um papel fundamental na mudança da história. E a primeira coisa que Paulo coloca, então, é ele descreve o cenário e diz para o pessoal assim, não vai melhorar, mas você, porém, Timóteo, tu, porém, Timóteo, vai viver de uma outra maneira. Paulo destaca, quando ele fala assim, tu, porém, ele está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, você é de uma outra geração, você é de um outro tempo, você é de uma outra natureza, você é de um outro povo. Timóteo, você é nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? O mundo nunca aprendeu a ser diferente somente a partir do nosso discurso. O mundo aprendeu a ser diferente a partir da nossa vivência. A partir do momento que a gente se constitui uma exceção ao mundo. E a gente deixa de ser bolha e passa a ser contraste. Contraste. A nossa vida começa a contrastar com a vida que o mundo tem. E nesse sentido a gente começa a ser e se colocar como luz do mundo, como reino de Deus manifesto nessa terra. É por isso que a Bíblia diz em Romanos que a criação geme e aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Sabe, irmãos, a igreja de Jesus foi chamada para ser resposta ao sofrimento do povo. E a gente entendeu errado isso. A gente entendeu que ser resposta é fazer programas sociais, embora isso seja muito importante. Isso vem do paternalismo norte-americano que veio para cá. Nós somos uma igreja, a igreja evangélica no Brasil é uma igreja de missão norte-americana. Nós somos muito gratos a eles, muito gratos. Mas a cultura do destino manifesto presente na cultura norte-americana traz essa ideia de que os Estados Unidos levam a provisão para o mundo. É por isso que eles intervêm em guerras, por isso que eles participam de tudo, porque eles acham que eles são, na cultura norte-americana, a noção do destino manifesto de que eles são a salvação no planeta. E vai e faz guerra, vai e faz isso, faz aquilo. Mas não é isso que a Bíblia diz. O povo de Deus é transformação do mundo, não com o que ele faz. O que ele faz é importante, porque a fé sem obras é morta. O que se faz é muito importante, mas é essencialmente pelo que a gente é. É pela postura que a gente adota como família de Deus, é pelo estilo de vida que a gente adota como família de Deus, como homem de Deus, como casa de Deus, é como a gente cria os nossos filhos, é para quê e para que destino a gente orienta os nossos filhos. É interessante que a gente, por exemplo, consegue entender claramente que os nossos filhos precisam ser bons profissionais, não é isso? O que precisa no mercado? Os meninos precisam aprender a falar outra língua, de preferência duas, inglês, espanhol. Inglês só já é básico, já é pré-requisito, tem que aprender inglês, espanhol, francês, outra língua, precisa disso. A gente sabe que os nossos filhos precisam de bons coeficientes de rendimento, precisam de boas notas, precisam conseguir bons empregos, e a gente é disposto a fazer sacrifícios inúmeros para que as nossas crianças atinjam esses objetivos que o capitalismo e que a sociedade coloca. Mas, por exemplo, o compromisso de educar os nossos filhos para ganhar vidas para Jesus, para fazer discípulos, para ser testemunha, esse compromisso é relativizado por nós. A gente, às vezes,
a abrir mão, por exemplo, das crianças crescerem na presença de Deus para poder participar de um time de futebol, para participar de um outro tipo de organização social que a gente acha importante. A gente não leva no mesmo pé de igualdade o compromisso de fazer um discípulo do que fazer um profissional. E há momentos que, se a gente tiver que escolher, a gente prefere formar um bom profissional do que um bom cristão. E eu não estou falando de você individualmente, mas por amostragem, a igreja oferece excelentes profissionais para o mundo e cristãos medíocres. A maioria dos jovens formados na igreja, nascidos e criados na igreja, na sua maioria desviam-se da igreja na sua maturidade. Basta perguntar aqui quantos aqui foram criados na igreja. Essa é uma igreja de 120 anos. Eu posso perguntar aqui agora, quantos foram criados aqui? Nós temos 10, 20 pessoas. Glória a Deus por vocês. Glória a Deus porque vocês estão aqui, porque senão o nosso resultado seria 0. Graças a Deus, a gente ainda consegue produzir cristãos que permanecem mesmo com o passar do tempo. Mas a grande maioria se perde. E se você for olhar a história dessas pessoas, a maioria deles são excelentes profissionais, porque a igreja ensina a gente a falar em público, a igreja ensina a gente a enfrentar a crise, a igreja ensina a gente a se relacionar, a lidar com o diferente, ainda mais na igreja metodista. A gente aprende a falar, a gente aprende a opinar, a gente aprende a um monte de coisa. Mas muitos dos filhos da igreja são formados para o mundo e não para o reino. Não para o reino. Nós não temos medo de deixá-los optar pelo mundo. E pelo mundo que eu estou dizendo não é pelo pecado. A gente acha que está optando pelo futuro deles, mas na verdade nós estamos os entregando para o mundo quando a gente faz dos princípios do mundo os princípios mais relevantes. Então a gente se posiciona de maneira diferente quando, por exemplo, desde pequeno, a gente começa a incutir na cabeça das crianças que eles precisam fazer a diferença, que eles precisam estar numa célula, que eles precisam ganhar vidas para Jesus, que eles precisam ser testemunhas, que eles não têm que esperar crescer para dar fruto, tem que dar fruto pequeno. A gente faz diferente quando eu, pessoalmente, me envolvo com o trabalho do reino e sou referência disso na minha casa. Eu presenciei uma situação, uma certa feita na minha casa, na casa dos meus pais, que me deixou muito angustiado. Naquela época, a igreja estava vivendo uma crise com o seu pastor. Uma crise. Isso acontece, de vez em quando acontece, porque ninguém é perfeito, nem a igreja, nem pastor, não é? E aquela irmã era uma liderança da igreja, e ela sentada na mesa da minha casa, dos meus pais, eu estava ali de férias. Ela falava do pastor como se fala de um bandido. E as crianças assistindo ali. E eu levantei da mesa, apontei que aquilo não era o caminho, e fiquei chocado com aquilo. E fiquei me perguntando, como essas crianças vão tratar pastor daqui a um tempo? Se a mãe fala do pastor desse jeito em casa, como é que essas crianças vão ter prazer, confiança em pastor, por melhor que ele seja? Porque tem pastor ruim mesmo. Tem mesmo. Tem pastor que nem convertido é. Tem. Assim como tem membro de igreja também, que é membro de igreja e vai para o inferno. Porque não é o título que eu tenho que me define. É quem eu sou diante de Jesus. Não é? Mas se eu honro a autoridade na minha casa, meu filho vai honrar também. Mas se eu desonro a autoridade, vai desonrar você, inclusive. Esse estado de exceção, irmãos, que a gente assume um estilo de vida diferente, é que é a resposta para a sociedade. É que a gente diz assim, é possível viver, as pessoas chegam aqui e ficam chocadas de como existem famílias aqui que parece que estão há 200 anos atrás, onde pai é pai, mãe é mãe, filho respeita pai e mãe, filho pede bênção, filho honra pai e mãe. Parece que não existe isso mais, não é verdade? Parece que não existe isso mais. Onde jovens e adolescentes têm prazer de estar na igreja pelo simples prazer de estar na presença de Deus. Ou seja, adolescente não é problema aqui. Amém, irmãos? Nós temos hoje cerca de 70 adolescentes envolvidos em células aqui. Ninguém precisa ficar correndo atrás deles. Cansei de ouvir dizer que adolescente é problema, que adolescente é aborrecência. Não é nada. Depende da direção que a gente dá para eles. Se a gente trata eles como problema, se durante a infância inteira a gente deu uma bolinha de ping-pong e uma raquete para ele, quando ele chegar na adolescência, ele não vai querer ficar me ouvindo falar.
Mas se desde a infância a gente ajudá-los a conhecer a palavra, a ter uma experiência com Deus, quando ele chegar na adolescência, ele vai querer descobrir a Deus, porque ele vai ver nos seus pais, nas pessoas que são referência para ele, que servir a Deus e ter uma experiência com Deus é algo profundo. Eu cresci numa igreja onde grande parte do trabalho que se fazia para adolescentes, e olha que se fazia um belo trabalho, na verdade estava no fim disso, era aquela época das sociais na igreja, em que os adolescentes, com todo respeito, com todo o valor que esse movimento teve, mas não se mostrou eficaz em segurar os jovens na igreja. Sabe por quê? Porque lá fora eles têm recreação muito melhor do que a igreja pode oferecer. Nós temos uma quadra minúscula aqui. A gente não tem dinheiro, por exemplo, como nos Estados Unidos, que eles montam um campus do lado da igreja para que todo mundo, os jovens ficam ali, tem academia, tem tudo. A gente não tem isso aqui. Para brincar e se entreter é muito melhor lá fora, gente. O que nós temos de diferencial é experiência com Deus. Isso não se acha em outro lugar. Isso não se acha em outro lugar. Ou seja, a igreja consegue ser resposta ao mundo quando ela é, em si mesma, um estado de exceção. Ela vive o reino aqui e agora. Amém ou não amém? Amém. Quem está passando e passa, entende que esse tempo é um tempo difícil financeiramente. Quem entende isso? Entende? A forma como a gente lida com isso. Entendeu? Não é? A forma que a gente lida com isso. A forma que a gente lida com as nossas enfermidades. A forma que a gente lida com perseguição. A forma que a gente trata os nossos relacionamentos. A nossa fé é a resposta que o mundo precisa. Amém? Você pode dizer isso para o teu irmão? A sua fé é a resposta que o mundo precisa. A Evelyn não estava aqui no dia que eu falei, né? Quando a nossa irmã Alcideia estava para ser recolhida, né, pelo Senhor, eu fui lá visitá-la e dar um apoio, e ela disse para mim e para sua irmã, que eu não gravei o nome da sua irmã, a Jo, né? Ela disse para mim e para a Jo, eu sonhei, não sei se a Jo está aí hoje, está aí hoje a Jo, não? Eu sonhei com o céu, pastor. Eu vi vários anjinhos, né? E eu tentando, né, tirar a irmã Alcideia disso, mas não tentei, porque eu vi claramente que Deus já tinha falado para ela o que ia acontecer. Né? Quando eu cheguei, ela disse assim para mim, pifei, pastor, pifei. E depois ela disse, sonhei com o céu, e com paz no semblante. Isso é uma marca do povo de Deus. Sabe? De ainda que sinta a dor, a saudade dos queridos, tem certeza que a sua vida não se esgota a essa existência aqui na terra. Não é? Tem certeza que vai cantar no céu, que vai louvar no céu, que vai adorar no céu. Eu não sei se eu vou ter essa graça o dia que chegar o meu dia, sabe? Mas eu espero ter. Eu espero ter essa serenidade. Eu espero ter essa serenidade de olhar com paz e com graça os momentos mais difíceis da vida. Está cheio de crente aí, que apertou um pouquinho, ele começa a brigar, bater, xingar, desrespeitar. Esse tipo de crente era melhor que não dissesse que era crente. Era melhor que dissesse que nem é crente, porque atrapalha, não é? Atrapalha, gera um mau testemunho, diz que é crente, mas não paga a conta, desrespeita as pessoas, sonega impostos, sabe? É fofoqueiro, mexeriqueiro, mexe na vida de todo mundo, futuca, vai para o Face, fala o que deve, o que não deve. Devia fazer o favor de não dizer que é da igreja. Devia fazer o favor, não é? Se comporta publicamente como se fosse do mundo. Ignora o fato de que há algumas convenções sociais. Por exemplo, nós metodistas, nós somos abstêmios do álcool como bebida. E se você vai para um lugar público e bebe, você está dando um mau testemunho. Está dando um mau testemunho. Você assumiu um voto de ser metodista e é abstêmio de álcool como bebida.
Você pode dizer para mim assim, olha, Jesus bebia, tudo bem, mas você não vive com Jesus. Não é? É verdade, Jesus bebia mesmo, mas os metodistas resolveram não beber. E tem uma razão para isso. Não é? Tem uma razão para isso. Está dando mau testemunho. Está se colocando na porta para que outros não entrem. Porque na cultura brasileira, evangélico não bebe. Na cultura brasileira, evangélico não bebe. E por aí vai, irmãos. Eu posso citar uma série de outras coisas. A postura que eu assumo diante da sociedade se coloca como resposta ou como impedimento. Como resposta ou como impedimento. E Paulo diz para Timóteo, tu, porém, seja padrão dos fiéis, tu, porém, vive de uma outra forma, tu, porém, assume uma nova conduta de vida. E que conduta é essa? Qual é o modo de vida que Paulo diz para Timóteo? E aí eu quero encerrar com isso. Paulo diz para Timóteo assim, você tem seguido de perto os meus ensinamentos, o meu proceder, o meu caminhar. Você tem seguido de perto, Timóteo. Está aí uma questão, irmãos, que é muito séria. Ninguém vai ser um cristão excelente se não tiver referências. Sabe? Você pode não gostar do nome discipulador, você pode usar o nome que você quiser, não tem problema para mim, não tem problema. Você pode chamar, houve uma época que a gente chamava de pai na fé, mãe na fé, não é? Não faz diferença para mim o nome que a gente vai usar, mas a gente precisa de referências. Pessoas que servem de baliza para a nossa fé. Pessoas a quem a gente presta contas. Pessoas a quem a gente confessa pecados. Pessoas a quem a gente confessa tentação. Pessoas a quem que tem a liberdade de nos exortar. Tem alguém no seu relacionamento que tem liberdade de te exortar? De verdade? Tem alguém que tem liberdade de te exortar? Dizer assim, olha, cuidado, olha como você está se comportando. A minha mulher me exorta o tempo inteiro. Não sei se você que é marido aí tem essa experiência, né? Mas acho que a mulher não vale, né? Mas a minha esposa me exorta o tempo inteiro. Quando precisa, a minha sogra ajuda também. Não é assim? Exorta. Né? Meu pai, minha mãe me exortam sempre. Eu me lembro no início logo que a gente teve as crianças, e eu muito exigente com as crianças, e minha mãe chegou com muito jeitinho e disse assim, Evandro, não precisa disso tudo. Você pode ser mais brando e conversar de uma outra maneira e tal. Me lembro da dona Norma fazendo isso comigo. Né? O Samuel pequenininho, a dona Norma me chamou assim, com muita classe, e deu toque, olha, pode ser um pouco diferente. Não é? Na igreja, irmãos que chegam, olham para a gente e dizem, para, você está correndo muito. Ou vê aquilo. Como eu sou abençoado por ser igreja, por participar da igreja. Meu discipulador lá, o pastor Lutero, que continuamente liga para mim, ora por mim, me abençoa. Hoje o bispo Mano, o bispo Paulo. Agora eu tenho uma mentoria com o pastor Paulo Mazzoni em Belo Horizonte. Eu estou sempre atrás disso porque isso é bíblico. É uma referência bíblica. Quem vive sozinho e não tem com quem, não tem uma referência, qualquer coisa serve, porque basta passar no seu padrão de qualidade. Basta passar no seu padrão. Não, eu fiz com boa vontade, o que vale é isso. Nos esportes, como é que funciona? Como é que a gente define quem salta mais, por exemplo, no salto com vara? Tem o quê? Tem as balizas, não é isso? Fulano, o último saltou tanto, o penúltimo saltou tanto, então eu quero estar acima dessa marca, ou eu quero estar nessa marca. Alguém que pula desse tamanho aqui não pode dizer que pula salto com vara. Pode até estar com a vara na mão, né? Mas vai ter que achar o nome, porque salto com vara impõe um desafio maior. Tem gente saltando 30 centímetros com vara e achando que está fazendo salto com vara. Sabe? Tem gente correndo 5 quilômetros e está dizendo que está fazendo meia maratona. Quanto é a meia maratona? Fala para mim. 21. E uma maratona inteira? 43. Se eu correr 42, se eu correr 10, eu estou fazendo uma maratona? Precisa de balizador, não precisa? Precisa.
Quem vai correr uma maratona tem que se dispor a correr 42 quilômetros. E por que na fé a gente acha que pode viver sem balizadores? Por quê, irmãos? Será que é porque a vida com Deus é mais fácil? Será porque é menos importante? A gente vive sem balizadores. A gente pegou um pedacinho da reforma, um pedacinho, e fez dele o todo. Eu vou explicar. Eu estou sendo claro, irmãos? Eu estou jogando palavras ao vento. Eu estou conseguindo me comunicar com vocês aqui hoje, não? Amém? A gente está batendo um papo aqui, não? Amém? Então tá bom. Na reforma, a gente migrou de uma ideia de uma salvação geral para uma salvação individual. Porque os anabatistas diziam o seguinte: você precisa de uma experiência pessoal com Jesus. Não foi nem Lutero que disse isso. Foi os anabatistas. Você precisa de uma experiência pessoal com Cristo. E aí você é batizado. Porque na cultura da reforma de Lutero, era o mesmo princípio do catolicismo. Se o rei é protestante, se a nação é protestante, todo mundo é protestante por tabela. Lutero segue na mesma direção. Quem vai destoar disso são os anabatistas e depois os pietistas, de quem a gente é herdeiro, como metodista. Não é? Você precisa de uma experiência individual. E isso ganhou força por conta do pentecostalismo. Você precisa de... E aí a gente diz assim, a salvação é individual. E a gente pegou um pedacinho e fez dele o todo. Disse assim, não, eu que resolvo como é que é a minha espiritualidade. Eu decido, eu sou o padrão. Não é nada. As Escrituras, a palavra de Deus, a igreja que dá o padrão. Eu posso até escolher que vida eu vou ter com Cristo, mas eu não posso dizer que estou correndo meia maratona se estou correndo só 5 quilômetros. Não posso. Não posso dizer que estou agradando a Deus se eu não cumpro a palavra, se eu não sigo de perto aquilo que está sendo instruído. Paulo diz mais ainda para Timóteo. Paulo diz assim, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu desde a infância, com sua avó Lloyd, com sua mãe Eunice. E está aqui uma coisa que, graças a Deus, a gente tem, não abre mão, fundamento. Nós somos um povo que permanece, que guarda os fundamentos da sua fé. A gente não fica inventando uma nova religião a cada dia. A gente não fica inventando um novo cristianismo a cada dia. A gente tem fundamento. A gente tem fundamento. A gente sabe que algumas coisas não se mexe, não se toca. Isso tem a ver com a minha relação com Deus, com a vida de santidade, com a vida de comprometimento com Deus. Paulo diz ainda, prega a palavra em todo tempo, Timóteo. Porque as testemunhas que vão mudar o mundo são as pessoas que têm paixão pela palavra, que verdadeiramente acreditam nela. Eu estava contando ontem, esses dias aí eu estava contando, que a gente já fez tanta coisa desde quinta-feira para cá, né? Que eu estava num caixa de supermercado e duas atendentes conversavam entre si. E uma perguntava para a outra se ela tinha ido ao passeio que ela faria. E aí ela disse assim, não fui não, porque o carro do meu marido quebrou e deu uma despesa de tantos reais. E aí ela terminou a frase dizendo assim, o que é que está ruim que não pode ficar pior? Aí a outra falou assim, não fala isso, porque atrai. Não fala isso, porque atrai. Olha, eu outro dia lá em casa falei isso e aí ficou pior. Eu estava ali ouvindo aquela história, né? E aí eu disse para elas assim, discretamente, eu falei assim, olha, a Bíblia tem um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma outra forma de ver, você não acha? De repente você podia sofrer um acidente nessa viagem, Deus te livrou. O que você acha disso? Ela é verdade, é verdade. Não é? As pessoas precisam conhecer o poder da palavra, irmãos. A todo tempo. Ninguém me chamou para conversa. Ninguém me chamou para conversa. Não, eu dei uma de bicão ali. Dei. Mas eu tenho paixão pela palavra e eu acredito nela. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos creem nisso aqui? Tudo coopera. E por que a gente retém a palavra? Por que a gente não anuncia a palavra? Aquela dona pode ter vivido um livramento e não sabe. Não é verdade? Porque Deus tem propósito na vida dela, mas ela está achando que está indo tudo de mal a pior. Quantas pessoas estão assim à nossa volta? Que precisam de alguém apaixonado que lhes conte o que a palavra diz. Do seu jeito, da sua forma, da forma que te tocou. Você não precisa de um discurso pronto. Você só precisa de uma palavra que tocou a sua vida. Se tocou a sua vida, pronto. É suficiente.
Por fim, irmãos, eu termino aqui. A gente precisaria de mais tempo para conversar, para eu poder ouvir vocês também. A pregação tem esse lado frágil, né, que só eu falo, não é? E vocês falam através das expressões, né? Vocês falam muito, vocês não têm noção. De vez em quando vocês falam tanto que no meio vocês levantam e vão embora. E eu recebo o recado, e entendo o recado, né? Literalmente, não me preocupo, sigo em frente, mas entendo o recado, não é? Paulo diz assim: eu cumpri a carreira, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. Fala comigo assim: começar bem é fácil. Começar bem é fácil. A gente precisa terminar bem. Não é? É muito honroso participar da vida de irmãos, como eu citei, a irmã Cidé e outros tantos que terminaram bem a carreira, que chegaram ao fim dos seus dias honrando a Deus. Eu converso, por exemplo, com o bispo Carlos Alberto, e alguém outro dia estava falando dele. O bispo Carlos Alberto já deve estar com 74, 75 anos. Mas aquele moço tem um arrojo de 30 anos, de 40 anos. O bispo Paulo se aposentou, mas ele não para. Né? Esse mês ele já foi ao Peru, já foi à Alemanha, está indo para a Itália segunda-feira, e tudo a serviço do reino. Né? E não vai só para fora, não. Hoje à noite ele está indo para Cabo Frio, foi a São Gonçalo essa semana, pregando a palavra, tem paixão. A gente precisa terminar bem as coisas que a gente começa. E uma maneira de terminar bem é avaliar cada dia. Como é que eu terminei o meu dia hoje? Como é que vão os meus relacionamentos? Será que eu estou trazendo... Lembra que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Será que eu estou terminando bem o meu dia? Ou estou levando para o dia seguinte uma carga que eu não preciso? Aí se colocar carga negativa já vira esoterismo, né? Mas eu levo uma carga que eu não preciso, de rancor, de amargura, de ressentimento. Será que... Como é que eu vou terminar bem se eu carrego essas coisas nas costas? Se eu não sou capaz de perdoar, de recuar, de voltar atrás. Não é? Essa semana eu fiquei sabendo que uma pessoa, por conta de uma fala, uma pessoa que não é do meu convívio, ficou chateada com uma coisa que eu disse numa negociação. Em negociação, normalmente, eu procuro bom para as duas partes, mas melhor para a igreja. Não é? E eu vou ter que ir atrás dessa pessoa, conversar com ela. Já passou uns 3 anos isso, e eu só soube agora. Não é? Eu vou ter que ir atrás? Claro que eu vou, porque o reino é mais importante. Não é? Por que não? Eu quero terminar bem. Quero terminar bem. Quero que meus filhos tenham prazer de seguir a obra de Deus. Quero que no final de contas, irmãos, o que fica são os relacionamentos. No final das contas, o que fica é a vida que a gente construiu. Sabe, queridos, não tem mágica para o Brasil. A igreja é a resposta que o Brasil precisa. Amém? E com isso eu declaro minha posição no meio a toda essa confusão que está aí. Não vou fazer isso pelas redes sociais. Se eu fizer, será de maneira muito tímida. Mas nós somos contra essa ideologia de gênero, nós somos contra esse estado de anarquia, nós somos contra ao Estado que quer se apropriar das nossas crianças, nós não aceitamos, nós resistimos firmemente, nós não aceitamos arte misturada com pornografia e querer descer goela abaixo e chamar de arte. Faz essa arte, por favor, dentro de 4 paredes para você e outros adultos que queiram ver, né? Mas preserve o nosso direito de não ver e as crianças disso. Criança não é do Estado coisa nenhuma. A criança é herança do Senhor para nós. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Mas essas palavras se perdem aqui. Daqui meia hora você nem lembra mais do que eu falei. A gente precisa de posição. A gente precisa de uma igreja que seja a resposta. É fácil falar aqui e é mais necessário que a gente viva como a resposta de Deus para esse tempo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor.